Recebi uma denúncia. E agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Como é que eu comprovo se esse fato é verdadeiro ou não? No vídeo de hoje, nós vamos trazer na prática como é que nós podemos analisar uma denúncia e fazer um plano de investigação eficiente. Eu sou o Aldo Andretta da Pedra Compliance, trabalho há bastante tempo nesta área, trabalhei em grandes companhias, fiz cursos em instituições renomadas no Brasil e fora do Brasil. E hoje eu preparei aqui com bastante carinho esse material para vocês, para dividir um pouco desta experiência e mostrar como é que a gente pode começar uma investigação de forma segura e que a gente possa realmente obter um resultado satisfatório. O que nós vamos ver no vídeo de hoje? O que a gente precisa saber antes de começar a apurar uma denúncia? Pontos fundamentais que a gente sempre precisa ter em mente quando a gente recebe um fato para apurar. O que a gente faz para analisar uma denúncia? Como é que a gente vê cada ponto? Como é que o que é mais importante para a gente trabalhar? Como é que a gente monta um plano de trabalho para que a gente possa chegar num resultado satisfatório para o nosso trabalho? Vamos começar então? Bora lá. Bom, como eu disse para vocês, o que a gente precisa ter em mente toda vez que a gente vai fazer uma investigação? Bom, qual que é o objetivo da investigação? É a gente ter uma prova de que um fato ocorreu ou não. Então, é esse o primeiro objetivo que nós temos que ter quando a gente começa a analisar uma denúncia. Qual que vai ser aquela prova? Como é que a gente vai comprovar que aquele fato imputado a uma pessoa, ele aconteceu ou não? Isso é importante que a gente tenha em mente desde o primeiro momento. O segundo ponto é nós verificarmos se há culpa, ou seja, não estou falando nem de dolo neste momento, tá? Estou falando de culpa de maneira geral. Se a pessoa quis ou não cometer aquele fato, se fez de maneira deliberada, se ela estava numa posição em que, infelizmente, ela não tinha uma capacidade, uma habilidade para estar ali, ela cometeu uma imperícia na sua função, ou ela cometeu uma imprudência. Ela deixou de observar as normas da empresa, deixou de fazer os controles necessários, ou seja, não foi zelosa com a sua posição e a companhia acabou tendo uma perda. Então, esses 3 pontos é que nós vamos ter que ver se aconteceu ou não dentro da denúncia. Outro ponto é se houve algum ganho ou algum benefício ao acusado ou a pessoa que está sendo acusada na denúncia. Isso é importante para a gente estabelecer aquilo que nós falamos aqui no item 2, que é a culpa, né? Se a pessoa teve um ganho, um benefício, nem que seja imediato ou que seja futuro, por exemplo, numa manipulação de resultado que lhe favoreça em uma bonificação posteriormente, é importante para a gente determinar se houve ou não essa intenção no cometimento da fraude. E sempre que vocês forem apurar uma denúncia, primeiro ponto, nunca tente identificar o denunciante. Algumas vezes, esse denunciante, ele mesmo se identifica na denúncia e fala, olha, aqui meu telefone, pode entrar em contato comigo, eu dou todo o esclarecimento necessário para que vocês façam essa apuração. Quando isso acontece, a chance de nós termos uma denúncia procedente é muito grande. Então, mas, se ele não se identifica, é porque ele tem algum receio de ser identificado ou não tem absoluta certeza daquele fato, e a gente, como investigador, não pode ir atrás do denunciante. Se ele aparecer no meio da apuração, tudo bem. Se ele quiser se identificar, tudo bem. Mas nós não podemos ir buscar quem foi que fez o relato. Nós não podemos também fazer um pré-julgamento daquela pessoa que está sendo denunciada. Nós não sabemos se aquele fato, primeiro, é verdadeiro.
ou não. Mas a gente tem que se preparar para a pior hipótese, ou seja, que aquele fato ele realmente tenha acontecido. Mas isso não quer dizer que a pessoa é criminosa, bandida, enfim, ela pode ter feito um ato ou pode ter cometido um erro por diversos motivos. Eu já acompanhei na minha carreira diversas justificativas e são coisas realmente muito complicadas. Aí não dá para você fazer um julgamento de uma pessoa que comete um erro desse. Então é importante que a gente se atente muito ao fato. Nós precisamos ser mais inteligentes que o fraudador. E eu vou mostrar depois, quando a gente elaborar um plano de trabalho para uma investigação, como é que a gente pode fazer isso. Porque quando a gente chega lá, a gente já tem que, quando eu falo isso, a gente já tem que estar pensando lá numa entrevista com o denunciado, em que a gente vai comprovar efetivamente ou não o fato. Por isso a gente tem que estar muito bem preparado para quando chegar este momento. Bom, eu não preciso nem falar aqui que nós precisamos ter um sigilo absoluto dentro da nossa atividade, com os dados que estão sendo tratados numa investigação de fraude. Então, isso é fundamental que quem for apurar uma denúncia tenha sempre esses pontos em mente. Okay? Mas antes ainda de a gente chegar lá na nossa denúncia, né, como é que ela chega até nós? Né? Geralmente, muitas empresas, né, têm canal de denúncia, acho que quase todas hoje, de grande porte, médio e grande porte, tem canal de denúncia, e chega já um relato pronto para um investigador. Ele vai fazer apenas a análise ali daquela denúncia. Né? Vai estabelecer seu plano de trabalho e, logicamente, buscar todas as provas necessárias. Sempre digo isso porque eu acho de extrema importância. Às vezes as empresas têm, e uma grande parte hoje tem canais terceirizados, que é bom, né? Pelo fato de você ter uma independência, de você ter uma árvore de encaminhamento correto para cada tipo de denúncia que chega, mas quem está ali recebendo, às vezes não conhece a realidade da empresa, não sabe o dia a dia da empresa. É importante que o investigador faça essa interação com o canal, para que cada vez mais eles melhorem a coleta de informações. Isso é muito importante. Se faltou algum ponto, volta lá no canal e fala, olha, poderia pegar mais esse ponto. Às vezes o canal também tem lá o denunciante pode ligar de novo para saber o status e pode deixar uma pergunta lá, olha, você pode esclarecer este ponto, por favor, para nos ajudar na investigação? Isso eu acho que é muito importante. E lembrando que aqui a gente não vai tentar identificar quem foi que fez a denúncia. Ela pode vir também por gestores ou funcionários. Quando isso é recebido, é importante você anotar todos os dados, todos os pontos, fazer as perguntas, já no momento que for feita a coleta. Já recebi vários gestores, ou até mesmo funcionários, que vêm relatar algum ponto e a gente tem que sempre anotar e registrar. Eu tive uma equipe, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que a maioria das denúncias, e denúncias realmente procedentes, elas vinham dos próprios funcionários, porque a equipe já tinha credibilidade, o pessoal da operação confiava muito neles, e toda vez que tinha um problema já chamavam, já acionavam, nem ligava no canal de denúncia, chamava eles direto. Aí eu sempre fazia questão, recebeu a denúncia, relata a denúncia, registra para que a gente tenha todas essas informações registradas do que nós estamos fazendo. Os trabalhos de monitoramento, ou o próprio trabalho de investigação, às vezes surgem outros fatos, né, que não estão ligados àquele fato em si. Então, nós deslocamos isso, notamos os detalhes, fazemos um novo registro de uma investigação e começamos um novo trabalho. Né? Isso é muito importante. Por quê? O registro ele vai servir para justificar a coleta de dados pessoais. Hoje, todos nós sabemos que nós temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que ela determina que as empresas, toda vez que a empresa
vai tratar um dado pessoal, ela tem que ter um registro do que ela está fazendo com este dado pessoal. Eu gravei aqui no canal, são 4 vídeos de uma série chamada Os Impactos da LGPD nas Investigações de Fraudes Empresariais. Quem tiver oportunidade, vá lá e assista. Nos 2 primeiros vídeos, eu explico o que é LGPD, eu vou falando um pouco dos impactos na investigação, e nos 2 outros vídeos eu já falo da investigação em si, cada ponto da investigação que se aplica à LGPD. Isso é muito importante, então, a gente tem que ter este registro. Bom, feitas essas observações, vamos lá para o nosso case, né? Eu trouxe aqui para vocês um relato de uma denúncia, né? Baseado em vários fatos que, logicamente, ela é hipotética, mas baseado em vários fatos que eu já trabalhei durante a minha carreira. E nessa denúncia aqui, ela está dizendo que XPTO, que é um fornecedor de produtos de limpeza, uma empresa de varejo, está há 6 meses fornecendo produtos para a empresa. Ela presenteou o comprador João e o gerente Manuel com 2 televisores de última geração. Esse presente ele foi dado porque houve uma negociação especial, onde foram comprados produtos além daqueles que habitualmente são comprados, e o denunciante diz que isso não se justifica. Por quê? Porque o estoque já é alto e a venda dos produtos é baixa. Ou seja, não era necessário que esses produtos tenham sido comprados. E esses televisores, eles teriam sido entregues na residência do comprador João, e que ele se encarregaria de entregar um desses televisores para o gerente Manuel. O denunciante acrescenta ainda que o comprador João ele tem proximidade com alguns fornecedores, o que causa certa suspeita. Mas o gerente Manuel, ele diz que sempre teve uma boa reputação e nunca teve nenhum fato que pudesse desaboná-lo durante a sua vida profissional dentro da empresa. Bom, essa é a denúncia. E como é que a gente vai analisar essa denúncia? Primeiramente, a gente vai simplesmente destrinchar essa denúncia. A gente vai entender aonde está acontecendo o fato. E no nosso caso, é no departamento comercial ou de compras, que seja, né? Depende da estrutura da empresa. O processo que está sendo tratado é o de compras de produtos de limpeza. Então, a gente já sabe qual linha seguir. Quais são os envolvidos? É o João, o comprador, Manuel, o gerente, XPTO, fornecedor. E qual é o tipo de fraude? Aqui eu faço uma classificação que é da CFI. A corrupção ela pode se dar, logicamente, ela se dá pela intenção de dos agentes obter um benefício de outro, né? E em virtude de uma negociação. No Brasil, a corrupção ela é muito ligada a ente público, né? A gente não usa tanto assim para relações privadas, vamos dizer assim. Mas é uma classificação da CFI. Quem quiser ver é acfe.com, que tem uma árvore da fraude, né? E tem todos os casos, todos os tipos de fraudes que são possíveis, né, dentro do universo já pesquisados por eles. Né? Tenho que dizer aqui que eu já usei nas áreas que eu trabalhei, e nem tudo a gente usa, e algumas coisas a gente acaba acrescentando em decorrência do negócio que nós vamos tratando. Mas é importante a gente ter uma padronização nessa classificação. E corrupção por quê? Porque os televisores foram dados em benefícios da compra de produtos de limpeza. Bom, então nós já sabemos onde aconteceu, que processo que é, quem são os envolvidos e qual é o tipo de fraude que nós estamos tratando. Mas como é que a gente vai determinar cada ponto disso? Né? Então nós vamos lá olhando para o fato. Eu costumo numerar os fatos. Por quê? Porque numerando os fatos fica mais fácil da gente montar um plano depois de investigação. Então, no caso aqui,
O item 1 XPTO é um fornecedor há pouco mais de 6 meses. Isso é um primeiro fato. Então, ou seja, ele está há pouco tempo na empresa e, estando pouco tempo na empresa, já pensando lá na pior hipótese, né? Puxa, como é que ele entrou aqui nessa empresa e ele está querendo crescer, e estando querendo crescer, ele pode simplesmente querer beneficiar alguém para que ele tenha esse crescimento. Né? Já estou pensando lá na frente, não é que a empresa tenha feito isso, mas já estou pensando lá na frente. Bom, ponto 2, negociação especial realizada, onde foram compradas mercadorias acima daquilo que a empresa compra normalmente. Bom, se ela comprou por quê? Né? Era uma negociação, tinha promoção, ia fazer realmente um preço especial para os clientes, e para isso tinha que comprar um volume maior. Então, por que isso pode ter acontecido? Isso é o segundo ponto. O terceiro a compra ela seria desnecessária, por estoque alto e a venda baixa. Será que realmente era isso? Se isso aconteceu, por que ele comprou a mais? Né? Bom, ponto 4, um ponto já um pouco mais complicado, mas os televisores eles foram entregues na casa do João. Né? E como é que a gente vai tentar identificar esse ponto? E o quinto ponto, suspeita de proximidade do computador João com outros fornecedores, isso a gente vai detalhar um pouquinho mais, e não há uma suspeita sobre as atitudes do gerente que possam levar ele a ter cometido uma eventual fraude. Então, notem aqui que eu fiz um tópico de cada assunto mencionado na denúncia. Eu entendo que essa é uma forma de que a gente não precisa ficar consultando a denúncia toda vez, e aqui a gente já tem tudo de importante que foi denunciado. A gente não vai esquecer nada da denúncia. Então, tudo que foi relatado pelo denunciante vai ser apurado desta maneira aqui, que a gente tem fazendo esta análise do que é necessário na denúncia. Poderiam ter outros pontos aqui que seriam desnecessários da apuração. Né? Pode citar algum outro fato que aconteceu com o João ou com o gerente Manuel, que não teriam relação com o fato ilícito, vamos dizer assim, que teria sido cometido por essas pessoas. Então, eu tiraria esses fatos que não são importantes. Então, aqui está tudo o que é mais importante. Quando a gente olha para esses principais pontos da denúncia, fica muito mais fácil a gente estabelecer um plano de investigação. Então, a gente vai começar aqui buscando os dados pessoais dos funcionários. Lembrando o que eu falei lá atrás, o respeito à LGPD. A gente precisa pegar dados mínimos, dados que atendam à finalidade, à necessidade e sejam adequados àquilo que nós estamos buscando, que é a apuração de uma fraude que tenha sido cometida contra a empresa. Neste caso em específico, nós vamos lá pegar nome, matrícula, a função da pessoa, o tempo de empresa, qual o tempo na posição e o endereço da pessoa. Não está sendo citado que o televisor teria sido entregue na casa da pessoa? Então, isso é importante nós sabermos, até mesmo para fazer um plano de investigação. Porque o endereço, nós podemos verificar que a casa da pessoa pode ser um prédio de apartamentos, pode ser uma casa em condomínio, enfim, isso pode levar a gente a mais um ponto de apuração. Então, é importante que isso conste. Né? Preciso de dados de assistência médica, de esposa, de pai, de mãe. Neste momento, não. Neste momento, eu não preciso desses dados. Se houver alguma necessidade dentro da investigação e que surja algum ponto que eu necessite desses dados, eu volto lá e justifico por que eu preciso deste dado. Né? Lembrando que a LGPD ela quer que você registre tudo o que você faz com o dado pessoal. Você tem a comprovação que qual é a finalidade que você está usando. Sempre bom a gente lembrar. Dados da empresa XPTO.
preciso dos dados de cadastro, eu preciso saber desde quando a empresa é cadastrada, desde quando ela vende, eu preciso saber quais são os seus representantes, qual é o telefone desses representantes, para que eu possa fazer algumas consultas, né, sobre essas pessoas dentro da empresa. Eu preciso saber se ela esteve na empresa, se teve reunião presencial, então eu preciso do nome dessas pessoas. É importante a gente ir atrás desse cadastro. Tá? E aí eu vou entrar especificamente na apuração. Eu vou buscar as informações, eu vou buscar aquela prova que eu falei no início, de que o fato ocorreu ou não. E tudo isso que a gente vai fazer é voltado a pensando lá na frente, já como se a denúncia estivesse sendo verdadeira. Né? Então, eu vou buscar tudo para que nós tenhamos todas essas informações. Ok? Então, eu vou lá. Desde quando esse produto é comprado? Houve aumento de compra? É importante a gente pegar o histórico de compra. Né? Ela fala que houve uma negociação especial, foi comprado mais. Desde quando esse produto está sendo comprado? Qual é o volume que está sendo comprado? Se sim, se foi comprado, se houve esse aumento, por que houve esse aumento? Qual é o comportamento dos fornecedores que têm produtos similares? Né? Se ele tem um produto A, tem outro produto A que é vendido dentro da empresa? Qual é o comportamento dele? Vende mais, vende menos, é mais caro? Então, a gente precisa analisar este comportamento. Né? Qual que é o estoque? O centro não está dizendo que o estoque já estava alto. Né? Qual que é o movimento de vendas? Qual que é o índice de perda desses produtos? É importante a gente saber isso, porque se o produto tem lá uma perda por validade, significa que realmente ele não está vendendo. Né? Foi comprado a mais, ele não está vendendo. Coloca aqui até mesmo a devolução por clientes. Esse produto está sendo devolvido ou não? Para a gente até verificar a qualidade desse produto. Pode ser um produto de má qualidade e está sendo colocado de maneira forçada. Isso é importante a gente ver. A perda por embalagem, por exemplo, se a embalagem é ruim, é importante que a gente tenha todas essas informações. Quem que negocia os produtos com o fornecedor? É o comprador, é o gerente direto. Né? Já vi casos, por exemplo, que aquele produto devia ser comprado, devia ser negociado pelo comprador, mas era o gerente que negociava, porque tinha, logicamente, interesse naquilo. Mas no fluxo normal, quem negocia o produto com o fornecedor? É o comprador, que ponto que o gerente entra, de que forma foi feita essa negociação, se foi presencial, se foi por telefone, por e-mail, por sistema, enfim, como é que ela se deu, né? No dia em que foi feito um pedido, nos dias anteriores, o fornecedor esteve lá na empresa, estava agendado uma reunião ou não, então isso é importante para que a gente estabeleça isso. Qual que é a participação do gerente na negociação? Então, esses pontos aqui, eles são o cerne da questão, né? São o objetivo. Então, houve um aumento de compra, consequentemente, um benefício ao fornecedor. E, vendo-se beneficiado, entregou 2 televisões para o comprador e o gerente. Então, é aqui que nós vamos fazer a prova de que o fato pode ter acontecido ou não. Então, esse é um exemplo com essa denúncia, mas nós podemos ter outros casos diferentes, né, que seguem essa mesma linha. Né? Pegue o ponto principal e faça essas perguntas. Aonde, como foi comprado, como é que funciona. Eu disse lá na frente, lá atrás, quer dizer, que nós precisamos ser mais inteligentes que o fraudador em si. Então, imaginando que essa denúncia seja procedente, quando nós formos fazer uma entrevista, nós já temos que estar totalmente preparados, conhecendo o processo, conhecendo como foi a negociação, muito mais
né? Não vou dizer muito mais, porque a pessoa esteve lá, né? Mas no nível de qualidade com a pessoa que cometeu a fraude. A gente tem que conhecer muito bem e fazer uma apuração consistente para quando chegar no momento da entrevista, a pessoa possa, não ter como dar uma justificativa qualquer, né? Se ela cometer um ato, vai estar aqui comprovado com todo o processo aqui esmiuçado, vamos dizer assim, né? E que a pessoa não vai conseguir se desvencilhar com qualquer justificativa no momento de uma entrevista confirmatória, né? Então, por isso que eu digo e falo que isso é fundamental, conhecer o processo, porque a gente vai conhecer muito, muito mesmo, em grau até de paridade com o fraudador, né? Bom, conheci o processo, sei de tudo que está fazendo. Será que esses televisores eles foram entregues ou não? Então, é importante aqui que a gente considere fazer uma perícia forense, ou a gente vá atrás de uma base de e-mails, porque muitas empresas têm essas bases de e-mails que são possíveis ser consultadas, para a gente identificar alguma relação nesse sentido. A perícia forense, eu acho que para esse caso, ela é um pouco mais segura, porque você vai ver não só os e-mails, você pode olhar os arquivos, né? Logicamente, também respeitando, não podemos olhar tudo, fazendo uma pesquisa por palavras-chave, até mesmo para respeitar a LGPD, porque nós podemos nos deparar ali com dados pessoais. Mas nós vamos lá, vamos fazer uma pesquisa no navegador. Será que ele pesquisou o televisor? Será que ele estava interessado na compra do televisor? Quando foi essa consulta? Foi perto da negociação? Né? Isso é importante a gente saber, e na perícia forense, fazendo isso, nós vamos ter um pouco mais de garantia e informações de como aconteceu essa negociação e de qual é a relação do comprador com esse fornecedor, até mesmo do gerente, né? Se for o caso. Eu coloquei entre parênteses aqui o item 5, que seria uma eventual proximidade, né, do comprador com outros fornecedores. Ela pode ser feita aqui por perícia forense também, mas eu vou detalhar ela um pouco melhor daqui a pouco, né? A gente também vai ter que considerar aqui no nosso plano de trabalho o entendimento das negociações junto ao fornecedor e uma entrevista para entender se realmente foi feita uma entrega de televisores. É lógico, e também nós vamos considerar aqui uma entrevista com o comprador e com o gerente, também entendendo as negociações e essa solicitação de benefício pessoal. É claro que nesses dois itens aqui, nós estamos falando de entrevista. E a entrevista tem toda uma estratégia, e nós não podemos perguntar assim de maneira direta, né? Lógico que tem toda uma técnica para fazer uma entrevista, nós vamos utilizar todos os dados coletados, nós vamos fazer um roteiro de entrevista para chegar até o momento em que nós vamos fazer uma pergunta, né, referente a essa entrega de televisores ou não, tanto com o fornecedor, comprador ou gerente. Isso eu vou falar um pouco mais em outros vídeos, como a gente pode fazer uma entrevista para que nós possamos ter um sucesso quando a gente faz esse procedimento. Né? E o item 5, eu falei para vocês aqui, que era essa proximidade com o fornecedor. E aqui, eu estabeleci um plano de trabalho e voltado mais à apuração deste fato, que seria um favorecimento a um determinado fornecedor em troca de televisores, né? Seria este fato que eu montei a estrutura da investigação para isso. Mas eu poderia ter incluído essa proximidade e relação com outros fornecedores. Lá, quando a gente olha no processo, a gente pode também pegar, por exemplo, o que o comprador compra, quais são os itens, quais são seus fornecedores, e também fazer uma análise dessas compras, se teve uma discrepância mais em venda com um e venda com outro. Mas eu optei aqui, neste momento, por não fazer
Porque a denúncia, ela não é específica, ela é específica contra um fornecedor. Ela fala relação. Então, relação não quer dizer conluio, conchavo, enfim, queira chamar como queira. Né? E é uma decisão que a empresa vai tomar. Né? Que o investigador, que a área de investigação, a empresa vai tomar, enfim. Eu vou atrás disso, vou verificar se tem problema com outros fornecedores. É plausível que isso seja feito, mas para esse caso em questão, eu estou tratando do tema específico. Ok? E aí, nós montamos todo o nosso plano de investigação aqui. Né? Vocês podem fazer para qualquer caso que vocês tenham, do mais complexo ao mais simples, estruturando um plano de investigação, vocês tenham certeza que vocês vão fazer um bom trabalho. Né? E aí, vocês vão colocar a mão na massa. Né? Bora lá para o trabalho. Investigação é 30% de técnica, 70% de transpiração. Então, a técnica ela começa com uma boa análise da denúncia, com uma boa estrutura de plano de trabalho, e aí, o restante, você vai transpirando, colhendo informação, buscando informação do processo, informação da compra, informação de estoque, informação de perícia forense. Aí nós vamos também transpirar durante a entrevista, mas a entrevista também tem técnica, né, dentro disso, para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Eu vou dizer uma outra coisa. O bom trabalho é aquele que nós estamos convencidos de que o fato ele ocorreu ou não ocorreu. Eu estou convencido, eu apurei, utilizei uma técnica, as melhores técnicas, né, para trabalhar com investigação. Eu busquei todas as informações e não foi comprovado que este caso ele teria sido procedente. O resultado aí ele é negativo? Não é. Ele faz parte do trabalho da investigação. Se você não conseguiu comprovar que aquele fato não é procedente, mas você apurou ele em qualidade, de maneira imparcial, você fez um bom trabalho. A procedência do trabalho, uma demissão por justa causa, por advertência, o que quer que seja, é consequência de um bom trabalho. Nem tudo que é denunciado é realmente procedente. Então, eu lembro que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e que ele ia apurando o caso e não conseguia puxar, não cheguei aqui a uma entrevista, a uma justa causa. Cara, não é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar apurar o fato. Isso vai vir como consequência. Vai vir como consequência. Então, o trabalho era realmente bem feito e tudo que era feito era de maneira convincente para que se transparecesse a verdade. Né? É o que nós temos que buscar. A verdade na apuração. Então, fiquem bem tranquilos para isso, se no trabalho de vocês talvez um resultado aí de procedência não venha, porque não são todas as denúncias que vão ter este resultado. Busquem sempre a verdade. Então, falava quando a gente terminava, né, a gente discutia sempre quando terminava um caso, o mais importante é você ir para a sua casa, colocar a cabeça no travesseiro, eu fiz um bom trabalho, eu ajudei a empresa e não prejudiquei ninguém. É o mais importante. Né? Tenham sempre isso em mente, que isso é fundamental. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Depois eu vou mostrando outros vídeos aqui também sobre investigação, sobre compliance. Meu e-mail aqui para vocês estejam à vontade para me mandar e-mail. O LinkedIn da Beller também está aqui. O meu LinkedIn pessoal, meu telefone, nosso site. Sem dúvida, não hesitem em nos procurarem.
na sua empresa tem problema, você quer melhorar a performance da equipe, é um curso de investigação mais, logicamente que isso aí que eu passei são princípios básicos, mas quer alguma coisa aprofundada, né? Ponto a ponto, cada ponto da investigação, desde lá da análise da denúncia, até o relatório, passando por entrevista, coleta de informações, falam conosco que nós estamos à disposição das empresas para fazer essa capacitação. É um curso individual, né? E procura também, a gente forma a turma para fazer o curso de investigação, para que a gente possa aí dividir todo esse conhecimento com vocês. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de dar o like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal para receber nossas novidades. Temos lives toda semana com profissionais super especializados. Temos as dicas de domingo também, com dicas profissionais e pessoais para o desenvolvimento de vocês. Ativem nossas notificações para vocês receberem todas essas novidades. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço.